Olá, eu sou o professor Tavares da UING Escola de Aviação. Bem-vindo a bordo do nosso canal. Nesse Dia Internacional da Mulher, nós gostaríamos de estar prestando uma homenagem a todas as mulheres, independente da raça, religião, nacionalidade e nível social, e apresentar a vocês mulheres que foram lendas e fizeram história aí ao longo do desenvolvimento da aviação e da exploração aeroespacial. Mas antes eu gostaria de estar enviando uma mensagem a todas aquelas mulheres que estão enfrentando grandes desafios e muitas vezes acham que a conquista dos seus sonhos é algo impossível. Na verdade, conforme vocês vão ver nas apresentações que vamos fazer, dessas verdadeiras lendas da história da nossa aviação, nada é impossível. E na Bíblia está escrito que Deus nos fez a sua semelhança e que nada é impossível para Deus, que nós podemos todas as coisas, que nós temos capacidade para realizar todos os nossos sonhos. Basta somente crer e perseverar. Em primeiro lugar, quero falar aqui da Raymond de La Roche. Elisa Leontine de La Roche era uma atriz francesa que utilizava o nome artístico de Raymond de La Roche no início do século XX, quando descobriu a aviação e se apaixonou imediatamente. La Roche foi a primeira mulher a obter uma licença de piloto de avião em todo o mundo, concedida pelo Aeroclube da França. O feito aconteceu em 8 de março de 1910. E agora vamos falar da Harriet Quimby. A escritora Harriet Quimby foi a primeira mulher nos Estados Unidos a conquistar uma licença de piloto de avião. Após conhecer o campo de aviação de Belmont, em Nova York, em 1910, ela decidiu a pilotar aviões. No ano seguinte, em 1º de agosto de 1911, recebeu sua licença de piloto, emitida pela Federação Internacional de Aviação. Outra pioneira da aviação foi a Bess Coleman. Elizabeth Bess Coleman nasceu em Atlanta, Texas, em 26 de janeiro de 1893. Foi uma aviadora civil americana e a primeira mulher afro-americana a tornar-se piloto nos Estados Unidos. Foi também a primeira mulher de ascendência africana a conseguir uma licença como piloto internacional. A outra pioneira foi a Ellie Church, primeira comissária de voo. Ellie Church nasceu em Cresco, no estado de Iowa. Foi piloto e enfermeira. A Boeing Air Transit, antecessora da United Airlines, não a aceitou como piloto, mas levou em consideração a sugestão de Ellie de contratar enfermeiras para serem comissárias de voo, pois estas seriam um fator calmante para os passageiros que tinham receios de viajar de avião. Ellen foi contratada em 1930 como chefe de pessoal navegante comercial. A próxima pioneira, creio que uma das mais lembradas, mais icônicas, né? Amelia Earhart. Amelia foi pioneira na aviação dos Estados Unidos, foi a primeira mulher a fazer a travessia aérea pelo Oceano Atlântico. Sua fama se deve também pelo fato de sua morte misteriosa por causa do seu desaparecimento durante a travessia do Oceano Pacífico. Além dos feitos relacionados à própria aviação, ela foi uma importante feminista que atuou na defesa dos direitos das mulheres.
Saindo agora um pouquinho do âmbito da aviação e entrando no âmbito aeroespacial, a nossa próxima pioneira foi a primeira astronauta mulher, que foi a russa Valentina Tereskova. Foi a primeira mulher no espaço, ela era paraquedista e participou do programa espacial russo a bordo da nave Vostok 6. E agora, voltando um pouquinho para a Terra, nós temos na área de engenharia, nós temos a nossa próxima pioneira, que é a Elizabeth Muriel Gregori, Elze Maggio, conhecida também como a Rainha dos Furacões. Não sei por que esse apelido, mas ela foi provavelmente a primeira mulher do mundo a obter um diploma de engenharia aeronáutica e a primeira mulher no Canadá a receber um diploma de bacharel em engenharia elétrica. Ela trabalhou como engenheira aeronáutica durante a Segunda Guerra Mundial e fez muito para tornar o Canadá uma potência em construção de aeronaves. Agora, voltando ao nosso tempo, gostaria de estar apresentando algumas mulheres que se destacaram e se destacam aí no âmbito aeroespacial e da aviação. Nós temos agora a nossa próxima pioneira, que é a April Erickson Jackson, PhD em Engenharia Mecânica e Aeroespacial. Foi a primeira mulher negra a receber um PhD em Engenharia pela Goddard Space Flight Center. Continuando pelo espaço sideral, nós vamos encontrar outra pioneira, a Peggy Whitson. Foi a primeira mulher a comandar a Estação Espacial Internacional. É a recordista de tempo e permanência no espaço entre os astronautas e a doutora em bioquímica. Quero destacar agora, no âmbito da aviação, duas profissionais que se destacam aí, a comandante Nevin Darwish, que é um pouco complicado de pronunciar, que é uma pilota árabe, e a primeira oficial, Alia Al-Mohari. A comandante Nevin tornou-se a primeira pilota árabe a pilotar um avião Airbus 380 da Emirates entre um voo de Dubai a Viena. E a primeira oficial, Alia, na ocasião, foi sua primeira oficial, e no momento é a mais jovem piloto da Emirates operando um Airbus 380. Aqui no Brasil, nós vamos encontrar mulheres pioneiras que enfrentaram todos os limites impostos pela sociedade na época, venceram tabus e provaram que mereciam o seu lugar nesse espaço da aviação e tornaram-se verdadeiros mitos da aviação, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Dentre essas mulheres lenda da nossa aviação brasileira, eu quero destacar as 4 principais. A primeira delas, Teresa de Março. Teresa de Março nasceu em São Paulo em 4 de agosto de 1903. Foi a primeira mulher piloto na história da aviação brasileira e, apesar do forte machismo da época e das dificuldades que as mulheres enfrentavam para assumir qualquer posto profissional, já que eram apenas classificadas como esposas, mães e domésticas, enfrentou bravamente o seu sonho de voar, conquistando então o seu brevet, que foi reconhecido pela Federação Aeronáutica e pelo Aeroclube do Brasil, no documento de número 76, no dia 8 de abril de 1922. Quase que na mesma época, nascia aí a Anésia Pinheiro Machado. Anésia Pinheiro Machado
Ela nasceu em Itapetininga, São Paulo, em 5 de junho de 1904 e foi a segunda mulher a conseguir o brevet de aviadora no Brasil e a primeira a realizar um voo solo em céu nacional. Ficou conhecida mundialmente pelo seu ativismo nas causas feministas e pelas conquistas aéreas durante sua vida. Em maio de 1940, o então presidente da Human International Association of Aeronautics, Mr. Ulysses Grant McKean, em visita ao Brasil, fez elogios ao desempenho de Anésia depois de assistir a uma exibição acrobática da aviadora brasileira em um avião de treinamento Booker Jungmann, no Rio de Janeiro. A nossa terceira pioneira chama-se Ada Rogato. Ada Leda Rogato nasceu em São Paulo, 22 de dezembro de 1910. Foi a terceira mulher a obter a licença de piloto de avião, após as duas outras pioneiras, Teresa de Março e Anésia Pinheiro Machado. Foi a primeira mulher a obter licença como paraquedista e a primeira volovolista, piloto de planador. Também se destacou pelas acrobacias aéreas e foi a primeira pilota agrícola do país, voando em aeronaves de pequeno porte e sempre sozinha. Ao contrário das outras famosas aviadoras, a fama nacional e internacional cresceu a partir de 1950, graças à sua ousadia cada vez maior e das proezas realizadas. Na verdade, a Ada Rogato, ela foi uma das de maiores feitos aí na história da nossa aviação brasileira e quebrou vários recordes na época. Dentre os feitos de Ada Rogato, podemos destacar que foi a primeira pilota a atravessar os Andes, feito realizado 11 vezes de ida e volta em 1950. A única aviadora do mundo até 1951 a cobrir uma extensão de 51 mil quilômetros em voos solitários pelas 3 Américas, chegando até o Alasca. O trajeto levou aproximadamente 6 meses. A primeira a atingir o aeroporto de La Paz, na Bolívia, o mais alto no mundo até então, com um avião apenas de 90 HP, feito inédito na história da aviação boliviana. Ela também foi o primeiro piloto, homem e mulher, a cruzar a selva Amazonas, o temido Inferno Verde, em um pequeno avião, sem rádio, em voo solitário, apenas com a bússola, em 1956. Eu nem era nascido nessa época. Foi a primeira aviadora a chegar sozinha na Terra do Fogo, no extremo sul do nosso continente, em 1960. Detém o brevet número 1 de primeira paraquedista entre homens e mulheres e foi a primeira mulher do mundo a saltar de um helicóptero, realizando 105 saltos, e a primeira paraquedista das Américas. Foi a primeira mulher a receber a comanda da Ordem do Mérito Aeronáutico no grau de cavaleiro, a comanda asas da Força Aérea Brasileira e o título da FAB de piloto em honoris causa. Realizou mais de 1000 voos de coqueluche porque acreditava que a altura exterminava a bactéria da doença. Nessa época, tinha-se aí algumas crenças quanto a isso. Foi a primeira pilota a pousar em Brasília, quando a capital do país ainda estava em construção. Quando o paraquedismo, como atividade esportiva, começava a ganhar os primeiros adeptos no Brasil, a audaciosa Ada se tornou campeã da modalidade no Brasileira
em 1943 e paulista em 1948, ano em que também iniciou as atividades como piloto agrícola e aproveitou sua turnê de 1950 por 4 países sul-americanos para demonstrações em paraquedas, tornando-se assim a primeira mulher a saltar no Paraguai e no Chile. Nossa próxima pioneira foi a nossa querida Joana Martins Castilho D'Alessandro, conhecida mais como Joaninha. A Joana, com apenas 14 anos de idade, realizou seu primeiro voo solo. Com 15 anos completo, ganhou o primeiro campeonato de acrobacia em 26 de outubro de 1940. Na época, ficou conhecida como a namorada dos ares. E disse a um repórter da Folha da Noite que fazia looping sem qualquer tipo de dificuldade e receios. Na Semana da Ásia, em 1941, foi novamente campeã. E a precocidade chamou a atenção das autoridades e ela recebeu o brevet das mãos do então presidente da República, Getúlio Vargas. Então, como falamos, por conta dessas pioneiras que enfrentaram todas as dificuldades na sua época, atualmente nós podemos encontrar em todos os segmentos da nossa aviação várias mulheres que enfrentaram aí todos os desafios, venceram todos os limites em busca do sonho de ser aviadora e de estar trabalhando nesse segmento aí tão especial que é a aviação. É impossível aqui estar destacando todas elas, mas eu quero apresentar algumas dessas referências, dessas mulheres ícones da nossa aviação. Começando pela capitã Carla Borges, a primeira mulher piloto de caça da Força Aérea Brasileira e atualmente é piloto do avião presidencial, o Airbus A319. Destaco também a primeira tenente aviadora, Joyce de Souza Conceição, a primeira mulher piloto de C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira e a segunda a pilotar esse tipo de aeronave na América Latina. O avião, para conhecimento de todos, é a maior aeronave de transporte da fábrica, podendo carregar até 20 toneladas. Destaco também outra piloto que brilha na nossa aviação, a Major Raquel Lopes, do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. Ela é a primeira piloto de helicóptero da Corporação do Rio. A próxima mulher de destaque, como piloto de helicóptero, é a primeira tenente Baldão. É a primeira piloto de helicóptero da Polícia Militar do Paraná, exercendo a função de copiloto e coordenadora de operações aéreas. Então, dentro do mercado da aviação comercial, eu quero destacar uma outra mulher pilota de grande destaque, que é a nossa querida comandante Angelita, que, além de comandante da Gol, ela também é instrutora aqui na UINGS. E a copilota Paula. Nosso próximo destaque vai para Flávia Lucílio. A Flávia Lucílio, nascida em Itápolis, com 30 anos foi parar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e atualmente trabalha como copiloto aí nos Emirados Árabes. Nesses últimos anos, nós tivemos um crescimento enorme do número de mulheres pilotando aeronaves por todo o nosso país.
pouco tempo atrás, a Latam, no Brasil, cumpriu aí, 18 de fevereiro, mais um marco na sua história, formar uma turma completa de pilotos compostos apenas por mulheres. Na área de manutenção, nós também tivemos um aumento expressivo na quantidade de mulheres que hoje atuam na manutenção de aeronaves, em aeroportos, em oficinas de manutenção, em empresas aéreas, nos diversos setores que compõem a nossa manutenção aeronáutica. Eu mesmo tive o prazer de trabalhar com uma mecânica, que foi uma das primeiras mecânicas do Brasil, quando trabalhava ainda na manutenção em Guarulhos, pelo ano de 92, 93. Mas não tem como estar falando, apresentando todas essas profissionais da manutenção que se destacam no segmento de manutenção. Mas quero apresentar aqui a Núbia Fernandes, que é técnica de ensaios não destrutivos. E também quero destacar aqui na área de manutenção a mecânica Ana Paula Ostrowski, que trabalha na Azul como mecânica de aeronaves. E para mim é muito orgulho encontrar mulheres trabalhando na profissão que eu abracei quando eu tinha 15 anos de idade, pois eu comecei na aviação em 1973, na Escolinha de Mecânicos da Cruzeiro do Sul. E a área de manutenção sempre foi uma área muito restrita. E atualmente nós vemos aí mulheres se destacando nessa área da aviação. Então, gostaram? Vocês veem que nada nessa vida é impossível, que nós temos capacidade de realizar todos os nossos sonhos. Temos capacidade de superar todos os obstáculos e dificuldades que a gente encontra pelo caminho. E se você quiser seguir essa carreira na aviação, nós aqui da Wings estamos aqui à sua disposição para tornar esse sonho seu uma realidade. Teremos o maior prazer de ajudar você a dar os primeiros passos na conquista aí desse grande sonho que é ser uma referência na aviação.